Olá, bem-vindo ao canal Falando Francamente, francamente com K, que é mais fácil de achar. Neste vídeo, eu quero falar com vocês sobre esse artigo aí que é de 2018, é uma revisão, tá? Mas eu achei interessante, porque na verdade eu estava fazendo umas pesquisas aí sobre pirâmides alimentares e achei esse, né? Pirâmide do humor. Então, os componentes do humor no cacau e no chocolate, tá? Então, na verdade, eles fazem uma revisão de diversos artigos, né, tentando verificar os efeitos que os componentes do chocolate têm no humor, na cognição, né. Eu já adianto, né, que é aquela máxima, né, uma revisão vai ser tão boa quanto as partes que a compõem, né, uma meta-análise, seja o que for. Então, um dos grandes problemas que eles elencam aí pra gente, é que geralmente os estudos não fazem uma análise química, né, centesimal de tal, dos componentes que estão. Então eles pegam, por exemplo, chocolates comerciais, etc, e fazem um experimento, né, um questionário, uma série de coisas. Como tem muitos componentes diferentes, não dá para a gente saber realmente qual é o que está lá, qual foi a dose e etc. Então tem muitos esses problemas nessa literatura, né? A falta de uma padronização quanto à dose, seja estudo in vitro, em animais ou com humanos. Então, eles já pedem para que seja feito aí uma avaliação disso, né? Então a ideia é que começa a falar, né, por exemplo, o chocolate, né, que é a semente lá do cacaueiro, né, o Theobroma cacau, tem uma longa reputação de um alimento saudável, né, incluindo o efeito no humor. Inclusive, né, ele fala aqui um ponto aqui na frente, que teobroma quer dizer literalmente alimento dos deuses. Então, chocolate, né, se você for ver a teobroma, né, da árvore, o cacaueiro é a fonte do alimento dos deuses, né? E ele fala que os mecanismos por meio dos quais esses potenciais efeitos dos componentes do cacau possam atuar, possam estar causando mudanças no ser humano, também, etc., não são bem claros, tá? Mas eles vão verificar o quê? Todo quanto é trabalho que tinha alguma coisa sobre humor, cognição, efeito aumento da cognição, né? Então, inclusive, aí eles fizeram essa proposta, fizeram uma pirâmide, né, onde eles partem dos componentes mais gerais, né, até os componentes mais específicos que pode estar atuando, né, quer dizer, aqueles que têm mais quantidade, mais presença, até aqueles que têm em menor quantidade, mas também estão atuando, né. Então, eles quiseram hierarquizar os componentes do cacau, do chocolate, né, que possam estar mexendo com esse efeito. Então, o cacau possui uma grande quantidade de substâncias, né, então ele coloca aqui, né, os principais componentes do Theobroma cacau, né, cafeína, teobromina, né, são as metilxantinas, epicatecina, catecina, são várias categorias, então ele vai falando um monte, né, protocianidas, então ele fala aqui, por exemplo, né, ó, clovamida, feniltilamina, salsolinol, anadamina, eu lembro, já me lembro dessa anadamina aí. Então, bem interessante, né, esses componentes. Então ele vai falando de vários, ele vai comentando, eles vão comentando algumas coisas, né. Então, que as metilxantinas, por exemplo, né, esses grandes componentes, as metilxantinas estão no café, no chá, né, no guaraná, no mate. Então, das metilxantinas, eu cito as duas, que é a cafeína e a teobromina. A cafeína, que é 1,3,7-trimetilxantina, que é a cafeína, é bem mais ampla do que a teobromina, que é a 1,2, não, 1,2 não, é a 3,7, não 1,2, tem nada de 1,2, é 3,7 de metilxantina, uma é trimetil, outra é dimetil, né? Em que, no caso embora a cafeína esteja muito espalhada, a teobromina, o principal componente é o cacau, tá? Mas eles avisam, né, aqui como revisão, que a teobromina é muito menos ativa no sistema nervoso central. Então ela pode estar atuando junto com a cafeína, mas ela sozinha é menos ativa, né? Aí ele fala das proantocianinas, né, que ele fala, a fração polifenólica, componentes numéricos, como, então, por exemplo, esses daqui, né, epicatecina, catecina são polifenólicos, né, que seria um segundo componente de um grande grupo. Então eles falam, né, os maiores seriam a metilxantina, a fração polifenólica, que tem esses daí, né, epicatecina, catecina, e tem também protoncianinas, né, que nesse quadro aqui não tem, aí fala dos componentes menores. Flavonols, anticianinas, que estaria aqui, né?
várias aminas, amidas. Então, mas eles falam de uma coisa bem interessante, né, que o cacau, a gente tem que prestar atenção no chocolate, essa coisa, vai depender muito tanto da parte geográfica, da origem, mas que os processamentos, né, a fermentação, reação de Maillard, um monte de coisas que acontecem, vão afetar, o componente final desse chocolate. Então, por isso que a gente fala assim: "Ah, o chocolate faz isso, o chocolate é bom". Calma, vai depender muito da fonte natural da onde veio o cacau, vai depender de todo o processamento por meio do qual, de série de processos, que aquele produto in natura passou até se tornar um chocolate. Então, daí de novo ele volta com aquela ideia de que da importância de se fazer, né, ele usa um termo específico, da importância de se fazer um estudo analítico preciso dos componentes na hora de fazer o estudo, porque aí você pode dizer, ó, tem tanto de trobomina, tem tanto de cafeína, né? Então ele fala que o chocolate, né, de novo, né, teobromina é a comida dos deuses, eu já falei, e aí eles foram verificar, né, fizeram uma revisão com as palavras cacau, humor, cognição, né, procurado no Skyfinder, que é da Sociedade Internacional de Química, humana, e no PubMed, né. Eles quiseram caracterizar aí ele fala: "Ó, é importante caracterizar as amostras em estudo", né. Eh, então aí ele fala algumas dificuldades, né, ele fala assim: "Olha, cognição não é tão fácil de definir, porque a cognição tem o que faz parte da cognição? Da cognição: atenção, percepção, memória, linguagem, funções executivas, funções psicomotoras, e todas essas, né, cognição ainda pode ser influenciada pelo estado de ativação, nível energético, pelo humor", né. Hã, então ele fala assim que tem por exemplo, né, muitos estudos que vão falar, por exemplo, dos flavonoides aí do café, né, dos flavonoides, por exemplo, lá do hiptacina, catecina, ele fala que os estudos mostram que os flavonoides do cacau, do chocolate, aumentam a função cognitiva, estão em concordância com uma grande gama de estudo que mostra que os, fenólicos, né, eles são importantes para reduzir efeitos de doenças crônicas, por exemplo, doença cardiovascular, doença neurodegenerativa. Então, aqui nessa revisão, ele cita diversos trabalhos onde aí ele vai falando, né, por partes. Olha, trabalhos que verificaram polifenóis, tal, tal. E aí, quando ele fala desses polifenóis e mostra o resultado, ele fala, né, os estudos apontando que os polifenóis do cacau têm propriedades de aumento, da cognição, estão em acordo com a enorme quantidade de evidência científica apoiando os efeitos dos componentes polifenóicos, presentes nos alimentos e bebidas, particularmente seus efeitos contra doenças crônicas, incluindo doenças cardiovasculares e neurodegenerativas, tá? E aí ele fala da teobromina, né, que aparentemente ela não muda a questão do estado, assim, né, da atenção que nem a cafeína, né? Eh, e aí ele fala que eles vão vendo nas revisões que a questão do cacau no humor, né, dos componentes do chocolate no humor é muito complexa e os mecanismos não estão bem descritos. Então ele fala aqui de mecanismos, eh, vamos dizer assim, neurotróficos, mecanismos de angiogênese, né, de vaso, ele fala de uma série de mecanismos, né. E aí eles falam também dos mecanismos, orossensoriais, né, que eles podem estar explicando um pouco do desejo de comer chocolate, a mudança do humor. Então aqui, na verdade, essa é a pirâmide que ele propõe, né. A ideia aqui da hierarquização é mostrar assim, na verdade, se você pegar a pirâmide tradicional dos alimentos, grupos diferentes trazem nutrientes, de certa forma, dependendo da onde é o grupo, nutrientes e micronutrientes diferentes, né. Então, por exemplo, você separa a fruta de legumes e vegetais, porque a questão do potássio, das vitaminas dos legumes é diferente, né, das frutas. Aqui a ideia é muito mais dizer assim, quantidade do que está no chocolate, no cacau, né, mas em termos de efeito eles teriam, vamos dizer assim, efeitos similares, todos os efeitos na cognição e no humor. Então ele fala aqui, né, provavelmente a maior parte dos efeitos se verifica em função de quantitativamente você tem aí a as metilxantinas, que é a cafeína e trobomina, e também os flavonoides, né, que você coloca em termos de quantidade. Então ele fala que, na verdade, em termos de embora aqui, né, em termos quantitativos, no chocolate, as metilxantinas têm até mais que os flavonoides, mas dizendo sobre evidências, né, os flavonoides, vocês têm uma evidência bem grande sobre o efeito deles nessa parte da cognição, então eles foram colocados aqui na base, tá. Vem a metilxantina,
Tem muitos estudos aqui sugerindo que vale a pena, né, que segundo eles falam, vale a pena ir atrás desses efeitos desses tetraído-isoquinolinas, como esse salsolinol, né, porque tem evidências interessantes sobre ele. E aí eles falam dessas propriedades orossensórias que mostram que a questão de textura, sabor, paladar, né, do chocolate, que é único, e elas podem estar explicando parte do efeito do porquê as pessoas querem tanto comer o chocolate. Ou seja, não é só o efeito da parte química, mas as propriedades orossensórias por si só pode estar mexendo na neuroquímica do uso e consumo do chocolate, né? Então ele coloca aqui, né, os níveis, né? Então o primeiro nível que a gente falou, grande quantidade de evidências científicas de que os flavonoides estão envolvidos na mudança da cognição. Segundo nível da metilxantina, cafeína e trobomina, né, que elas funcionam como aditivos também na cognição, no alerta, né? Eles são menos comum, a quantidade de evidências em relação a ele é menos comum do que os flavonoides, daí a sua posição na pirâmide, né? E um nível mais específico, que a gente falou, o terceiro nível, também envolvido com humor e cognição, e a parte aí a cereja do bolo que ele fala, né, que são as propriedades acessórias, explicaria, que nem eu já acabei de falar, a doçura, o gosto, a textura do chocolate, se tornam os alimentos mais palatáveis que existem, né? E provavelmente isso também está envolvido com humor. Então é isso, né, gente? Uma coisa, só um trabalho bem curtinho, de 7 páginas aí, tem cita muitas revisões lá que foi feito, muitos trabalhos que foram feitos, apontando as características de cada um. O chocolate eu achei interessante, porque o chocolate é um alimento muito popular, né, já teve as polêmicas, que uma autor há muito tempo atrás colocou uma relação do consumo de chocolate com prêmios Nobel, né, num país que consumia mais chocolate, ou lá achocolatado, tinha mais ganhadores do prêmio Nobel, né, enfim. Mas achei interessante, né, trazer essa coisa aí, porque era da pirâmide, então a pirâmide do humor, né, então, a gente não tem ainda uma conclusão firme, bater o pé, quanto aos efeitos do chocolate, porque vai desde a questão das amostras, falta de padronização, até essa questão aí que a gente viu, né, que tem a ver, né, a falta de padronização da amostra é importante, porque tudo aquilo que a gente falou, o componente natural vai depender de onde o cacau cresce, todo o processo todo o processo de preparação, processo de processamento é bom, todo o processo de preparação vai resultar em produtos de chocolate finais com quantidade diferentes desses nutrientes. Mas existem sim evidências que o chocolate é mais que vamos pensar assim, né, de que um alimento comum, que esses fitoquímicos dele têm sim efeitos na cognição, no humor, etc. Para a gente ficar atento aí para futuras evidências, futuros trabalhos. Tá ok? Espero que tenham gostado aí. Quando você for comer seu chocolate, ali você falar que é um chocolate, agora você tem aí pelo menos uma parte, uma desculpa, falar, olha, estou sendo dominado aí pelos fitoquímicos do chocolate, tá bom? Deixe seu like, chame seus amiguinhos aí e até um próximo vídeo. Um grande abraço, tchau, tchau.